Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um tema que acomete e interessa grande parte dos brasileiros. O tema de hoje é cirurgia plástica e para isso tenho então dois convidados especiais. Tenho o Dr. Eduardo Raulino, cirurgião plástico, que nos acompanha de forma remota, e também para esse bate-papo, porém de forma presencial, a nutróloga Letícia Lucas. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muito bem. Doutor, já vamos começar, abrindo com a pergunta. Tem realmente crescido cada vez mais a procura de brasileiros? E a gente coloca homens e mulheres, procurando por cirurgias estéticas, cirurgias muitas vezes que são realmente não corretivas, mas como a gente disse, estética realmente, né? Sim, é fato que nos últimos anos a gente vem observando um crescimento incrível no número de cirurgias estéticas, principalmente quando a gente fala do público masculino. Se você imaginar que há 5 anos atrás, se a gente pegar uma estatística geral da cirurgia plástica, das clínicas, o homem era em torno de 5 a 10% das cirurgias estéticas. Hoje, Mariana, só para você ter uma ideia, a gente tem quase alguns meses o homem já ultrapassando o número de mulheres, cirurgias em mulheres. Então, em especial, o público masculino tem crescido bastante, mas a plástica, a estética é realmente um assunto que está sempre em crescimento. Agora, doutor, o que aqui você atribui, ou qual é o procedimento, ou os procedimentos que são mais procurados por esses homens? Como o senhor disse, realmente, há alguns anos a gente via até um preconceito por parte do público masculino, em fazer cirurgia, ou quando faziam até tentavam não falar, esconder, e hoje não, já a coisa está mais tranquila. Se o homem está cada vez mais vaidoso, se a gente pegar ali, comparado às mulheres, eu acredito que houve uma mudança, sim, de paradigma. Os homens têm se permitido frequentar uma dermatologista, um cirurgião plástico, e isso se deve principalmente à competição, hoje do mercado. O homem se vê cada vez mais pressionado também para estar bem, um estilo de vida, e isso era mais frequente nas mulheres, mas a gente vê que é algo que os homens, nos últimos 5 anos, aí, têm crescido bastante também. Muito bem, vou trazer um dado para quem nos acompanha de casa, que é o seguinte: o Brasil alcançou aí a 2ª posição no ranking mundial de países que mais realizam cirurgias plásticas, ficando atrás só dos Estados Unidos. Agora chamo Letícia aqui para o nosso bate-papo também, porque não adianta só recorrer à cirurgia plástica, principalmente quando ela é estética, quando muitas vezes as pessoas não adequam essa correção alimentar, esses hábitos alimentares também. Até porque essa cirurgia pode não ter o efeito desejado, o doutor vai trazer um pouco para a gente, ou não durar, Sim, a gente trabalha muito em conjunto. Eu trabalho muito com associação com cirurgiões plásticos, porque muitas vezes os pacientes procuram eles para fazer a cirurgia plástica, só que às vezes estão muito, vamos falar de uma cirurgia, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, muitas vezes eles estão muito acima do peso. E quando eles estão muito acima do peso, acaba que aumenta o risco de reações durante a cirurgia, de eventos não desfavoráveis. E fora que a gente precisa também melhorar a questão da saúde. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito, nesse caso, por exemplo, numa perda de peso, acaba melhorando a saúde cardiovascular, diminuindo o risco de outras doenças, a pessoa melhorando, chegando num nível legal, em associação com o cirurgião plástico, a gente decide. Então a gente trabalha junto, a pessoa melhora a saúde, fica mais bem disposta e, ao mesmo tempo, a parte da plástica vai trabalhar muito essa parte da estética, então é em associação. Doutor, se esse movimento, como a Letícia trouxe para a gente, não for feito de forma sincronizada, associada aí com o acompanhamento de um nutrólogo, por exemplo, quais são os riscos? A gente vê muitos casos. A gente pegar, por exemplo, a lipoaspiração, que é a cirurgia mais realizada hoje, no país. Muitos clientes perdem o resultado rapidamente porque não aderem a esse novo estilo de vida. Então, a gente sempre fala que
é um tratamento multidisciplinar, sim. Por exemplo, na nossa clínica a gente envolve tanto a nutricionista, já no pré-operatório, adequando uma dieta, preparando esse cliente, né, para a cirurgia, como depois. Então não adianta só fazer a cirurgia, né, e desconectar do cliente, ele vai realmente, eu diria assim, 40%, 50% dos casos, perder resultado rapidamente. Então esse é um dos principais mitos, né? A pessoa às vezes, eu já fiz a cirurgia, acaba comendo por conta, acaba se descuidando um pouco dos cuidados, exercícios. E a gente trabalha também, além da nutricionista, né, a parte de um personal, a gente tem um psicólogo junto da equipe para também trabalhar no mindset, um novo mindset. Porque eu comento que o cirurgião plástico é um psicólogo de bisturi, mas a gente precisa dessa rede de apoio para viabilizar resultados mais duradouros. Letícia, eu imagino que tenha muita gente também que logo queira ou prefira recorrer à cirurgia plástica, à cirurgia estética, em vez de fazer todo esse processo de forma se readequando alimentarmente, para, claro, depois, então, poder fazer algumas pequenas correções que tenham que ser necessárias com a cirurgia estética. Sim. Tem muita gente que tenta eliminar, né, muitas imperfeições ou algumas coisas que poderiam ser resolvidas, inclusive, com outros procedimentos, por querer pegar um atalho, digamos Sim. assim, né? Isso você vê bastante? Muito. Aí a gente tem que pegar e orientar bem o paciente. Porque até na questão, até o doutor também pode confirmar aqui comigo, a parte estética fica até melhor quando a gente chega próximo ao peso ideal. Então, quando a pessoa, além da parte da saúde, a parte estética, a pessoa vai ficar até mais satisfeita com o resultado. A gente vê muito isso. E a questão é que as pessoas, às vezes, elas não compreendem muito bem. Elas acham que a cirurgia plástica, ela vai resolver o peso também, vai melhorar toda a questão. Só que a gente trabalha em conjunto. A gente resolve essa parte, chegando no nível ideal, em conjunto a gente passa por o plástico. Doutor, quer fazer algum comentário? Sim, isso é muito frequente, né, na clínica, né? A gente tem esse acompanhamento com a nutricionista, a gente tem uma prescrição, na verdade, né, tanto antes, para desinflamar esse cliente, porque o nível de complicações também diminui bastante. Pois a doutora Letícia pode comentar, mas quando a gente adequa uma alimentação, né, menos inflamatória, antes da cirurgia, você acaba tendo no pós-operatório menos seroma, menos fibrose, né, se a gente pegar, por exemplo, a lipoaspiração, como eu comentei, mas também das outras cirurgias plásticas, a gente nota que esse cliente cicatriza melhor. Então, às vezes, a pessoa, né, não relaciona isso ao resultado da plástica. A gente acaba tendo que melhorar a consciência desse cliente, porque a nutrição está totalmente relacionada com o resultado da cirurgia plástica. Eu digo que a gente faz 50%, né, em termos de cirúrgicos, mas os outros 50% vêm da adequação de todo esse estilo de vida do cliente. Letícia, aí fala um pouco para a gente então sobre essa alimentação no pré e no pós-cirúrgico também, como o doutor disse, essa alimentação pode ajudar muito na questão da cicatrização. Sim. Tem alguns alimentos, algumas dicas que você pode falar para a gente, já alertar pessoas que pensam em fazer uma cirurgia ou que estão nos ouvindo e fizeram já alguma? Uhum. Então, eu também trabalho junto com uma nutricionista, eu sou médica nutróloga, trabalho junto, a gente faz toda essa associação. E aí a gente coloca muitos alimentos anti-inflamatórios antes e após a cirurgia. Melhora muito a questão de cicatrização, melhora o pós-cirúrgico. Então, realmente depende de cada paciente, mas é uma dieta anti-inflamatória mesmo. E aí seria quais alimentos, por exemplo, para quem nos acompanha de casa, né? O que evitar, Letícia? A gente pede para evitar alimentos processados, gorduras aí saturadas, preferir verduras, legumes. A gente também gosta muito do ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória. Alguns medicamentos a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque até o doutor pode aí confirmar comigo, no pré a gente tem alguns suplementos que são legais, mas para o pré-cirúrgico não são, porque podem acabar atrapalhando ou afetando a cirurgia, né, doutor? Exato, a gente acaba sempre, junto com o nutrólogo, com a nutricionista, evitando
né, esses alimentos muito processados, alimentos, estou falando antes da cirurgia, né, alimentos com carboidratos, aquele cliente que tem já uma dieta muito rica em carboidratos, muito refinados, que acabam levando a um processo inflamatório, e isso até se perdura depois da cirurgia, com um pós-operatório mais arrastado, fica mais inchada, fica mais fibrose. Então a gente trabalha, como a doutora comentou, com alguns alimentos específicos, por exemplo, o ômega 3, a cúrcuma também, né, que é muito anti-inflamatória, e são alimentos que vão ajudar para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e que esteja se preparando, né, para uma cirurgia plástica ou qualquer outra cirurgia. Uma dieta, né, claro, sempre com a ajuda de um profissional seria melhor, mas você reduzir esses alimentos processados, glúten, né, os derivados de leite, e adicionar, por exemplo, uma cúrcuma, já seria um ômega 3, né, que são facilmente encontrados, né, tanto em farmácias, como a cúrcuma, né, vendida até como tempero, e quando você adiciona o azeite de oliva, você até absorve mais, e isso ajuda muito a desinflamar e ter um resultado mais interessante em qualquer cirurgia, em especial na cirurgia plástica. E aí, quais são os principais motivos, né, de tamanho crescimento, como a gente trouxe hoje? O Brasil já é o segundo país aí, as pessoas buscando cirurgia plástica. O doutor falou um pouco na abertura, né, as pessoas têm uma pressão social também grande hoje, mas além disso, quais são os outros motivos? Gostaria de começar a ouvir, doutora, por favor. Eu acredito ser uma coisa muito cultural, pelo que eu observo. E também as pessoas elas estão mudando um pouco essa postura. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre alimentação e atividade física. Observa alguns anos aí atrás. Quem fazia atividade física, a pessoa achava que era só para quem estava acima do peso, não é verdade? E hoje a gente modificou bastante isso. As pessoas elas já têm consciência que a atividade física é uma coisa que todos devem fazer. O ser humano ele não foi feito para ser sedentário. Ele tem benefícios para todos. Doutor? A gente tem debatido bastante isso na cirurgia plástica, os motivos que levaram a esse aumento nos últimos anos de procedimentos estéticos. Eu acredito, pelas nossas pesquisas também, tem mostrado que as redes sociais têm um papel fundamental nesse aumento, nesse apelo, né, pela aparência, principalmente se a gente pegar, né, as principais, o Instagram, o mesmo Instagram, Facebook, YouTube, a gente tem uma série de subterfúgios, né, de filtros que melhoram a imagem, e não é incomum, por exemplo, de chegarem clientes no consultório querendo a imagem que elas têm com um filtro. Então, Eduardo, eu quero ter eu quero ser mais parecida com essa imagem que eu divulgo com filtros. Então, isso tem, de certa forma, trazido muito, a gente chama de dismorfismo, né? São condições que alteram a percepção da aparência que a pessoa se percebe. Então, a pessoa já não se percebe mais de uma forma normal, né, entre aspas. Ela acaba deturpando um pouco isso, muito devido a essa influência das redes sociais. Eu acho que seria o principal fator. Agora, doutora, existe algum momento certo ou melhor momento para que uma pessoa se submeta a uma cirurgia plástica? Eu acredito a cirurgia plástica como uma ferramenta de mudança. Então, ela tem que estar no momento de aproveitar os momentos de transformação. A transformação, eu sempre comento que pode ser de dentro para fora. Se a gente pegar um psicólogo, um psiquiatra, faz isso, né? Você transforma a forma que a pessoa pensa e ela vai tomar outros hábitos, né? Vai começar a malhar, vai ter uma dieta diferente. Como também pode acontecer de fora para dentro, que é o que a gente faz, né? O que a doutora também faz, que seria trabalhar a parte estética, e isso interiorizar uma mudança. Então, eu vejo que quando você associa um período de transformação, de mudança na sua vida com os procedimentos, você tem aí melhores resultados e mais duradouros. A idade interfere em alguma coisa? Isso tem mudado bastante.
Mariana, porque nos últimos anos, pelo uso de tecnologias mais avançadas, eu vou te dar um exemplo da lipoaspiração. Quando eu me formei há 20 anos atrás, um cliente de 40 anos já era considerado quase proibitivo de fazer uma lipoaspiração, porque ele já é uma idade mais avançada, tem uma pele mais flácida. Hoje, com o advento de tecnologias de plasma, lasers, associados à parte escultural, a gente tem aí uma expansão dessa indicação para clientes, às vezes, de 50 anos. A gente opera uma lipoaspiração sem precisar tirar pele, né, aquelas cicatrizes maiores. 60 anos já operei fazendo só um procedimento de lipoaspiração. Então, isso mudou bastante. Os procedimentos, as pessoas têm se mantido mais em forma também, focado mais nesse estilo de vida mais saudável, e a plástica, ela é uma ferramenta, né, dentre outras, como a parte nutricional, como os exercícios, para que você atinja esse equilíbrio, né, um estilo de vida, digamos, saudável e um embelezamento. E aí, doutor, é importante a gente falar também um pouco sobre isso que o doutor está falando, no sentido de o que você tem observado na forma comportamental realmente de quem chega no seu consultório hoje. Eu acho que é muito importante entender os fatores, talvez muitas vezes psicológicos e comportamentais, até que levam as pessoas, né, a senhora, o doutor Eduardo, por exemplo. Então, as pessoas modificaram muito esse perfil. Então, as pessoas, às vezes, elas buscam até antes de ocorrer o problema. Eu estou sentindo que elas estão mais conscientes. Eu acredito muito isso ser uma questão cultural, questão de mídia também. Então, eles terem mais esse acesso, até comparando. Tem um lado ruim, tem um lado bom. O lado ruim é essa questão que o doutor falou. Às vezes a pessoa vê uma blogueira, um influencer com filtro, né? Não é uma coisa muito real, e a pessoa, eu quero ficar igual ela. Tem gente que chega para mim, eu quero o corpo igual desse. Espera, você tem seu biotipo, tem sua individualidade, a gente tem que respeitar tudo isso. Então, assim, a gente também, quando chega nesse caso, eu chego e conscientizo a pessoa, explico ela tem que valorizar o que ela tem naturalmente. A gente vai deixar ela mais saudável, com mais disposição, mas dentro das características dela. Doutor, toda cirurgia tem algum tipo de risco? Sim, a gente sempre comenta que os riscos eles podem ser sempre diminuídos, dirimidos, com uma boa condução para um profissional adequado. Então, eu comento que é um preparo antes, através de exames, preparo nutricional, psicológico. Um durante, então você fazer o procedimento num local adequado, né, em estruturas hospitalares ou clínicas bem equipadas e com profissionais realmente especialistas naquilo que estão fazendo. E também o depois, que pouca gente lembra, mas o depois da cirurgia é, na verdade, onde você tem mais complicações que podem ser evitadas. Então, o trabalho, por exemplo, no nosso caso de fisioterapia, depois, acompanhamento desse cliente, né, com consultas e exercícios, a parte nutricional também. Então, sim, a gente tem riscos, mas estão cada vez menores quando você obedece esse círculo de segurança, esses passos, esse passo a passo de segurança deve ser seguido. Então, eu diria que estatisticamente, se a gente for muito matemático, é menor do que você, às vezes, atravessar aí uma avenida movimentada em São Paulo. Você fazendo as coisas corretamente. Você pode perguntar, mas por que a gente vê tanto problema na cirurgia plástica, ou mesmo, né, em outras cirurgias, mas principalmente a plástica que ganha mais publicidade? Eu vejo que houve sempre, se você olhar de perto, houve sempre uma quebra nesse círculo de segurança. Letícia, quer complementar? Não, acredito também ser a mesma coisa. Medicina está evoluindo muito, igual ele falou de 20 anos, o meu tem 10 anos, mudou muita coisa. Então se torna cada vez mais seguro
E se a pessoa ela realmente seguir todo esse processo alimentar, ter uma avaliação adequada, os riscos se tornam bem pequenos. E a questão de comorbidades? Perdão, doutor, pode concluir, por favor. Eu só queria concluir assim, uma percepção nossa de consultório, que realmente as pessoas, voltando um passo atrás, elas têm hoje se mostrado mais imediatistas, né? Elas querem um resultado para ontem, a paciência realmente tem diminuído, não sei se é algo que você também percebe, doutora, mas Sim. Aqui na plástica elas já vêm realmente querendo para ontem o resultado. A gente tem muito trabalho, até um trabalho maior hoje em dia, de você educar esse cliente, de mostrar que a comparação com outras pessoas, ela é ruim, ela é deletéria para a sua autoestima. A comparação tem que ser com você mesmo, em você está evoluindo, em você está melhorando. E quando você se compara a outros, aí é sempre um caminho perigoso para depressão, para ansiedade, para baixa estima. Eu também acredito a mesma coisa. Acredito que pelas pessoas... Hoje, pela tecnologia, tudo é tão rápido, as pessoas também querem resultados rápidos. E não só na questão plástica, ficar igual a fulano, na parte de emagrecimento eu também sinto isso muito. Às vezes, na primeira consulta que a pessoa está comigo, doutora, quanto tempo que eu vou emagrecer, eu vou chegar no resultado? Aí eu tenho que explicar, não é assim que funciona, a medicina não é uma ciência exata, a gente trabalha com diversos fatores, depende do que eu te passar, te dou 50%, o restante você vai conseguir cumprir? E além disso, tem todos os outros fatores. Eu falo que é uma questão também muito de disciplina, de meta, igual quando você vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, você vai lá e simplesmente faz a prova? Não, você se prepara, você tem toda a parte sua de disciplina para conseguir. No emagrecimento, a gente também tem esse processo. Doutor, o que eu ia perguntar era com relação às comorbidades, né? Quais comorbidades são ou restringem pessoas para procedimentos como de cirurgia plástica? Se a gente ter o contexto que a cirurgia plástica, uma cirurgia estética, que vai melhorar a autoestima, vai melhorar, né, o estilo de vida daquela pessoa, mas é algo que pode sempre esperar, aguardar você estar em condições ideais. Então, para quem está nos assistindo, eu diria que, não sendo específico para cada doença, mas se você tem uma doença e ela está descontrolada, você não está no momento adequado para uma cirurgia plástica estética que tem que ser, por princípio, feita quando você está nas melhores condições de saúde possíveis, para que o resultado seja perfeito. Então, tenho diabetes e não tenho controlado meu diabetes, tenho ido para pronto-socorro e tal, não é um momento adequado para você fazer. Ou mesmo, estou com pressão alta, ou mesmo estou com uma obesidade, que é uma doença, a gente pode... muitas pessoas não têm essa visão, mas a obesidade é uma doença, e ela está descontrolada, estou ganhando peso o tempo todo. A plástica não vai ser uma solução para isso. Mas, ao contrário, ok, estou estabilizada, já procurei uma nutri, um nutrólogo, já fiz de tudo para estabilizar a minha dieta, cheguei no meu limite, doutor. Então, sim, você está bem de saúde, está tudo estável, é o momento para você se candidatar a uma cirurgia plástica, e daí o profissional vai fazer ainda um screening, vai fazer uma triagem, né, com exames específicos, para que realmente assegurar que realmente isso procede, que a saúde está 100%, e daí seria um candidato à cirurgia plástica. Queria trazer de novo aqui para o nosso bate-papo a questão do imediatismo, né, que o doutor trouxe. Isso é uma coisa que a senhora vê muito no consultório? Imediatismo, também? Né, realmente, bastante. É que essa questão mesmo de pressão social, mídia, tudo é rápido, tudo eu consigo rápido. Então as pessoas acham que é assim, só que a gente está trabalhando com seres humanos, trabalhando com o nosso corpo e cada um responde de uma maneira. E também, só para acrescentar uma coisa que eu achei interessante, falando sobre até hipertensão, né? A pressão arterial descontrolada,
atrapalhando a cirurgia, realmente. E aí, vale salientar que se a pessoa ela perde aí 5 a 10% do peso dela atual, ela já melhora muito esses marcadores. E assim, até pelo guideline, né, a gente olhando a questão da pressão, a primeira medida é mudança de hábito de vida, perda de peso. Então, por isso que é super importante, até para você conseguir fazer uma cirurgia e ocorrer tudo bem, né? Doutor, quer complementar? Exato. Eu até acrescentaria ali na questão do perfil hoje, eu comento nas consultas que a plástica é 50%, que essas medidas são 50%, e os outros 50% são do cliente, né, do paciente. Então, poucas pessoas hoje, elas têm elas levam essa responsabilidade consigo, né, de realmente assumir as rédeas, né, dessa transformação. Então, quando eu percebo que aquele cliente, ele está jogando tudo para a plástica, então, uma obesidade descontrolada, ou mesmo uma situação pessoal, estou me separando, né, problemas conjugais, vou fazer a plástica para consertar isso, para ver se eu consigo reverter isso aí. Então, isso é perigoso quando a gente percebe que o cliente ele não quer assumir esse 50% dele, os 50% da transformação. Ele joga tudo para o procedimento, isso também não só na plástica, como no emagrecimento. A doutora vai me emagrecer, eu não vou emagrecer junto, né? Ela vai emagrecer, ela que faça o tratamento que seja, mas eu vou ter, aquele cliente tem pouca participação efetiva na transformação. Esses são casos que, mesmo na plástica, quanto na nutrição, tem provavelmente uma perda de resultados muito rápida. Então, a gente vê sim, esse tipo de cliente é bem frequente, só que, no nosso caso, acaba sendo contraindicado o procedimento, porque a gente percebe que não vai trazer resultados a longo prazo. Doutores, olha só, eu vou ter que fazer uma pausa para um rápido intervalo aqui no programa de hoje. A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. E aí, na segunda parte, gostaria de entrar um pouco no que o doutor está trazendo para a gente, inclusive, de quando essa parte psicológica, algum distúrbio psicológico motiva essas pessoas não só a recorrerem à cirurgia plástica, e aí o desejo, né, nunca vai ser atingido na sua plenitude se a parte psicológica não estiver alinhada, não é mesmo, doutor? E vamos falar um pouquinho mais sobre outros assuntos também, como o avanço das tecnologias em cirurgia plástica. Hoje, qual é o padrão brasileiro de cirurgia plástica perante a medicina internacional também? Tudo isso no segundo bloco. Te espero, até já. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre cirurgias plásticas, os riscos, as tendências. E hoje a gente trouxe um dado de que hoje o Brasil é o segundo país aí em todo o mundo, claro, a ocupar a posição de mais cirurgias plásticas realizadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Para me ajudar a falar sobre esse assunto, tenho dois convidados hoje aqui comigo, de forma remota, nos acompanha aqui o doutor Eduardo e também de forma presencial aqui conosco, a doutora Letícia. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigada. No final do primeiro bloco, doutor, eu colocava aqui e trazia para vocês essa questão psicológica, quando isso atrapalha ou motiva uma pessoa para realizar uma cirurgia plástica. E o quanto isso atrapalha no final, quer dizer, no resultado, ou na pessoa reconhecer o êxito desse resultado ou não. É fato hoje, a gente sabe por vários estudos, que de 30% a 40% dos clientes que chegam no consultório do cirurgião plástico, demandas estéticas, eles sofrem de um transtorno muito específico, que é o transtorno dismórfico, onde que eu já comentei no primeiro bloco, mas a pessoa ela não se vê de uma forma normal.
normal, adequada. Então, ela, por exemplo, eu já tive casos no consultório da pessoa se achar obesa, se achar que, não, Eduardo, eu estou muito fora do peso, e quando eu vou examinar, aquela cliente tem pouquíssimo percentual de gordura, ou mesmo não tem nem indicação para um procedimento de lipo, ou mesmo qualquer outro procedimento. Isso é um exemplo. Mas a pessoa se olha no espelho, ela não se vê como ela é, na realidade, ela sempre magnifica aquele problema. Então, não, Eduardo, eu estou aqui, eu estou sobrepeso, você pode ver aqui, a gente olha no espelho juntos e não tem aquele problema. E esse transtorno, eu diria que ele é subnotificado, eu diria até que é mais do que 30%, mas ele é bem frequente. Doutora, imagino que no seu consultório isso aconteça bastante também, né, esse dismorfismo. Sim. Da mesma maneira, às vezes pessoa com baixíssimo percentual de gordura, doutora, quero perder mais peso, principalmente mulheres. E aí a gente tem que conversar de forma realística, explicando para a pessoa, às vezes necessita mesmo de tratamento multidisciplinar, às vezes só o cirurgião plástico, o médico, o nutrólogo, nutricionista, às vezes precisa colocar também um psicólogo, alguma outra terapia junto, para poder fazer um tratamento mais completo. Doutor, é muito tênue esse limite aí entre o exagero, por exemplo, ou sobre o limite de fazer cirurgias plásticas? Algumas pessoas imagino que perguntem, né, ou se perguntem, existe um limite? Até quantas cirurgias plásticas um corpo comporta, digamos assim? Existem sim, eu acho que é uma questão, um profissional, né, da área, ele vai perceber esses sinais do dismorfismo. A pessoa nunca está satisfeita, então ela já fez 2, 3 lipoaspirações, e ela vem para o teu consultório fazer a 4ª lipoaspiração, e ela não está feliz ainda, ela quer mais e mais, e você sabe, como profissional, que você não vai atingir aqueles resultados, ou que é algo que está saindo totalmente da média, né, dos clientes. Então, isso, como a doutora comentou, tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar, né, com psicólogo, às vezes até com psiquiatra, evitando, né, você não pode colocar mais lenha na fogueira, ou seja, você dá vazão a esse transtorno, porque é comum, né, o cliente já vem de 3, 4, 5 cirurgias, então, ao meu ver, ali depois da 3ª já foi um exagero, já não seria necessária, mas que acaba o profissional, às vezes, não atento a esses transtornos, caindo nessa cilada, né, de tratar, de fazer um procedimento que, ao meu ver, não seria necessário ou até está prejudicando aquele cliente. Doutora, aí entra muito também na ética, na ética profissional, sim, na ética médica, de você poder precisar, em alguns momentos, ser honesto com esse paciente, né, e falar, às vezes até recusar algumas coisas, né, como é o caso que o doutor está trazendo para a gente aqui, quer dizer, 4 lipoaspirações, né, tem alguma coisa errada e não é o cirurgião, né? A gente, às vezes, temos que recusar. Entra na parte ética, porque você é um profissional habilitado, você está vendo o que está acontecendo com a pessoa. Você já tem pacientes, por exemplo, mulheres, com percentual de gordura baixo. A mulher, ela tem um percentual de gordura mínimo, se quiser preservar a parte de fertilidade, menstruação, e às vezes ela quer ficar mais baixo que isso. Então, eu tenho que explicar, olha, no seu caso e tal, não vai trazer benefício para você, pode trazer certas complicações. Às vezes a pessoa ela não entende e quer assim mesmo. Então a gente tenta o máximo, mas às vezes a gente não consegue continuar o tratamento. Doutor, imagino que esse limite já tenha chegado para o senhor uma série de vezes também. Tem alguns procedimentos mais, por exemplo, nariz, né, um procedimento que a gente vê muito isso, né, o cliente ele tem uma percepção, não, meu nariz está grande ainda, Eduardo, a gente sempre pondera, não, a gente tem que comparar com o seu rosto, tem que, né, levar em consideração o teu perfil, né, de rosto, e a cliente, não, eu quero diminuir ele mais ainda, e ela vai, né, em outros profissionais, e acaba fazendo procedimentos que vão trazer esses estigmas, principalmente da cirurgia plástica, a gente escuta, né,
aquele ator está plastificado. A gente vê muito esses vídeos na internet, né, de erros da cirurgia plástica, exageros, aberrações. Eu diria que isso não é o universo do dia a dia do cirurgião plástico, mas é algo que pode acontecer quando você esquece esses princípios éticos e você opera por dinheiro ou indica um tratamento apenas pensando em benefícios, né, do dinheiro, e você esquece essa responsabilidade que você tem com a saúde daquele indivíduo, e a saúde mental, principalmente. Então, como eu comentei, a plástica ela é um atalho, né, para uma transformação positiva na vida, mas ela também pode ser, né, algo negativo quando você cai nesse exagero. Então, a pessoa que faz demais, o problema dela não é o nariz grande ainda, não é aquela gordurinha mais. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, né, e tentar extrair dela os porquês. Mas por que você está fazendo isso? Mas por que isso? Por quê? Então, você chega a problemas que você sabe que não vão ser resolvidos. Eduardo, eu estou tentando salvar minha relação, né, com o meu marido, e por isso que eu estou fazendo essa lipoaspiração. Tá? Não vai ser isso que vai consertar, né, 15, 20 anos de relacionamento ruim, né, ou tóxico. Então, as pessoas às vezes caem nessas ciladas. Doutora? Mesma coisa. E assim, tanto para a minha parte quanto para a parte do doutor, vamos lá, uma pessoa que quer ficar muito magra, excessivamente. Se eu aceito isso, eu estou sendo antiética e eu sou uma pessoa que sou habilitada para ver quando isso não está sendo saudável para a pessoa. Da plástica também é a mesma coisa. Vamos supor, a pessoa já fez 5, 6 lipoaspirações. Mas o que está acontecendo? Por que tantas? Fora que para ele também, quanto mais ele faz cirurgia no mesmo local, aí aumenta o risco de complicações. Doutor, e os modismos, né? E claro, sempre os modismos vêm com arrependimentos, né? E desfazer alguns anos depois o que fez por um modismo, isso é bastante comum também, é muito visto. Hoje a gente está com essa questão da harmonização facial e a gente vê alguns profissionais não credenciados realizando, infelizmente, dando uma série de complicações para a saúde desses pacientes, né? Ou às vezes a curto, às vezes até médio prazo. E aí, isso o senhor recebe muito no consultório também? Doutor, me ajuda a reverter um procedimento feito com uma pessoa não adequada ou feita num momento em que o modismo era outro. Sim, você comentou bem. Esse foi há 20 anos atrás, por exemplo, tinha um modismo da bioplastia, do PMMA, que é um preenchimento, né, sintético, que era colocado muito na face. Isso há 20 anos atrás. Que foi proscrito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? Apesar de ser um preenchimento permanente, então a narrativa era, ok, você vai ter vantagens, porque você não vai precisar refazer o procedimento de preencher. Então, preencher-se lábios com PMMA, bigode chinês e todo o rosto. E o problema é que o preenchimento realmente é permanente, só que nós não somos, nosso rosto acaba envelhecendo, temos uma queda. Então, aquele preenchimento que estava excelente nessa posição há 20 anos atrás, ou quando você é jovem, depois que você ganha 20, 30 anos, esse preenchimento ele acaba cedendo e, como ele é permanente, ele fica num local inadequado. Isso a gente via muito 20 anos atrás, daí parou. Depois, com o avanço, né, da harmonização facial, principalmente por outras especialidades, houve aí uma depreciação, digamos assim, uma falta de atenção, muitas vezes a gente vê, na qualidade desses materiais, ou no exagero, né, de você preencher demais um rosto. Eu digo que um tratamento ele não vai fazer milagre. A maior parte dos resultados, assim, super resultados incríveis, eles são uma associação de profissionais, uma associação de procedimentos. Então, por exemplo, vou pegar Botox. Tem pessoas que se congelam todas com Botox e ela não consegue mexer um músculo mais.
tirando toda a expressão. A gente vê algumas apresentadoras, né, que usam, você perde toda a expressão. E isso são exageros, são modismos, você tenta ter um resultado somente com um tratamento. Então você acaba pesando a mão naquele tratamento, como é o caso hoje da harmonização facial, que há 20 anos atrás a gente já tinha mesmo problema com a bioplastia, o PMMA, que parou por uns anos, depois agora retornou essa questão da harmonização, de você preencher demais, de você fazer muito botox, enfim, exageros de um mesmo tratamento. Então a ideia é você associar um pouco de cada tratamento e você vai ter aí os melhores resultados, mais naturais, principalmente. Doutora, muitas vezes o tratamento com um nutrólogo consegue até evitar que as pessoas cheguem a uma cirurgia plástica? Sim e não. Depende do que a pessoa busca. Por exemplo, às vezes a pessoa ela chega no corpo que ela no peso que a gente precisa, né, no percentual de gordura que precisa, porém, eu tenho uma gordura que me incomoda embaixo do braço, eu tenho aquela gordura abdominal mais difícil. Às vezes a pessoa está dentro, está tudo certinho, mas tem essa característica. Então a parte estética ela ajudaria. Então isso só a parte da nutrição não resolveria totalmente, dependendo da característica da pessoa. Doutor, falando um pouco agora, por favor, o senhor quer completar? Pode completar. A nossa experiência, a gente vê vários biotipos, né, que chegam. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, um padrão de beleza, por exemplo, das modelos de passarela, como aquele padrão estanque. A gente vai ter aquele biotipo de mulher mais baixinha ou mais cheinha. Então, vai ter vários biotipos que a gente pode sim tratar. A gente tem falado de exageros, claro. Eu não quero dizer que pessoas acima do peso não possam fazer uma plástica, não possam fazer uma lipoaspiração. A gente tem que também respeitar um pouco esses biotipos. E como a doutora comentou, às vezes você emagrece, mas um problema do emagrecimento sem o acompanhamento de uma profissional adequado é que, a pessoa perde 10, às vezes 15 quilos fazendo uma dieta por conta própria. Mas isso não é só gordura, a pessoa imagina que isso é só a gordura que ela perdeu. Na verdade, ela está perdendo também muita proteína, muita musculatura, e isso depois que a gente recebe o cliente, e a gente vê isso direto na clínica, Eduardo, perdi 10 quilos. Como é que você fez? Fiz por conta própria, fiz a dieta da lua, a dieta da maçã, enfim. E esse cliente vem com uma flacidez muito grande. Então, ela chegou sim no peso que ela acha ideal, só que ela acabou tendo um outro problema, que é um problema de flacidez por uma perda de peso não acompanhada por profissional adequado. E aí entra a sua parte, né, doutora? Sim, porque às vezes acontece de perder muita massa magra. Para você ter ideia, a cada 4 quilos que o paciente perde, a gente faz uma avaliação corporal completa, a bioimpedância, para analisar. Então, se ela faz dieta da lua, enfim, essas outras dietas, ela tem uma perda, só que ela perde gordura e também perde massa magra. Isso, o metabolismo da pessoa vai ficar mais lento, vai gerar a questão da flacidez e não vai ficar esteticamente do jeito também que ela quer, fora a parte de saúde que acaba atrapalhando pela perda de massa magra. E também tem a questão que ele falou das diferenças corporais. Às vezes, uma paciente que ela tem bastante curva, uma paciente curvilínea, né? E isso também eu já reparei que depende muito do que está mais evidente na mídia. Então, às vezes, paciente curvilínea que quer ficar magérrima sem curva. Então, às vezes a gente entra naquela parte de fazer o paciente enxergar as características dele e a gente explicar para ele que tem essas diferenças. Ou uma mulher que ela é mais longilínea, que não tem tanta curva e que quer ter bastante curva. Então, nos nossos tratamentos, eu vi que o doutor também trabalha dessa mesma maneira, a gente mostrar para o paciente e melhorar
o que pode ser melhorado, o que ele quer melhorar dentro das características dele. Quer dizer, respeitar a característica individual sempre, né? O que os dois doutores estão trazendo aqui para a gente. Agora, doutor Eduardo, vamos falar um pouco sobre inovações tecnológicas, novidades. Isso está super a favor também da cirurgia plástica atualmente, né? Essa questão da flacidez é uma delas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no contorno corporal, que é uma área da plástica que evoluiu exponencialmente nos últimos 5 anos. E a gente sabe que hoje, muitos casos que a gente indicava uma abdominoplastia, que é aquela cirurgia que retira a pele, que faz uma cicatriz enorme no abdômen, hoje já são evitados com o uso dessas tecnologias, por exemplo, do plasma. É uma tecnologia que ele retrai a pele internamente, fazendo com que ela adira, faça uma aderência maior na musculatura. E sem a necessidade, muitas vezes, de você colocar cicatrizes grandes ou até evitando totalmente as cicatrizes. Então, a gente tem equipamentos na plástica, como o Renúvel e como o Argoplasma, agora mais atual, que chegam a 70% a 80% de retração de pele, o que ajuda muito nesses casos que a doutora comentou, de clientes que perdem peso muito rápido e que tem uma flacidez residual, ou mesmo mulheres após a gestação, que tem aquela distensão abdominal e estica muito a pele, você acaba regredindo sim um pouco, mas fica sempre uma flacidez residual, principalmente na região ali próximo ao umbigo, abaixo do umbigo. Essa flacidez hoje ela pode ser corrigida sim por esses equipamentos na plástica de retração de pele que são associados ou não à lipoaspiração. Então, tem sim, mesmo depois do emagrecimento, por questões de biotipo, às vezes uma gordurinha mais chata, né, de você perder. Doutor, essa daqui mesmo emagrecendo, ela não sai. Ela fica ali, mesmo quando eu era magrinha, quando eu estava na adolescência, sempre teve ali essa gordurinha. A gente sabe que é uma gordurinha já mais resistente, a gente trabalha também bolsões de gordura que ficam depois de uma gestação, depois de uma perda ponderal também. No seu campo, a mesma coisa, doutora? Mesma coisa. Doutor, voltando agora, pois não, pode concluir. Além disso, até corroborando aí com a ideia de flacidez, a gente trabalha muito hoje, retirando da própria gordura as células-tronco. Então você acaba filtrando a gordura e as células-tronco são muito presentes, poucas pessoas sabem, mas essas células são muito ricas no tecido adiposo, elas estão muito presentes no tecido adiposo. Então a gordura hoje, para o cirurgião plástico, é ouro praticamente, porque a gente consegue extrair essas células-tronco, que são células que ajudam no rejuvenescimento, né, das áreas que a gente aplica, e a gente tem aplicado tanto na pele quanto na musculatura, então aplicações faciais, aplicações na musculatura abdominal, glúteos, braços, enfim, abre um leque de possibilidades de uso dessas tecnologias de célula-tronco também, que são hoje muito favoráveis para o rejuvenescimento corporal. Eu hoje denomino a lipoaspiração como um rejuvenescimento corporal, porque a gente trabalha pele, músculo e, obviamente, retiramos também a gordura. Agora, antes da gente finalizar, doutor, é importante a gente falar os patamares também que os profissionais ou que o renome dos profissionais brasileiros em termos de cirurgia plástica alcançou internacionalmente também, não só graças a esse aumento de volume, procura pela cirurgia plástica, mas também aliado a toda essa qualificação e inovação tecnológica, pesquisa, estudo. Mariana, a cirurgia plástica e estética hoje no Brasil ela é referência assim, no mundo. Muitos colegas vêm aprender as técnicas brasileiras. Eu mesmo ministro do curso, tanto digital quanto presencial, para médicos no Brasil e fora do Brasil, em contorno corporal. Então, entra aí lipo de ultra definição, todas essas tecnologias que a gente comentou. E é impressionante porque
o Brasil, ele realmente ele tem muita criatividade, eu diria assim. O cirurgião plástico brasileiro, ele tem muita criatividade. E associado agora com essas novas tecnologias, e também pela demanda da própria brasileira, que é realmente, eu acredito que no mundo, né, a mulher, ou entre as principais, as mais vaidosas do mundo, e que tem esse apelo pela estética, o cirurgião plástico brasileiro criou muita expertise nisso. E por isso que muitos cirurgiões de fora vêm aprender, sim. Bem, doutora, suas considerações finais? Sim, o Brasil é um dos países que a gente é considerado um dos maiores que realizam cirurgia plástica, cuida do corpo. Nós buscamos muito a parte estética, então também acredito muito ser por nossa cultura mesmo. E o que eu achei muito importante, que falamos aqui no programa, é a questão de sempre que for começar com uma alimentação, buscar uma cirurgia plástica, buscar profissionais capacitados, sempre olhando a questão da sua individualidade corporal. Então, você tem sua individualidade, você não vai conseguir, talvez, se tornar igual um cantor famoso, alguma pessoa que você admira, porque são pessoas diferentes. Então, você respeitando isso, tendo uma alimentação saudável, se cuidando bem, tudo isso em associação vai te fazer ter bons resultados, mais qualidade de vida, e também quando você busca a parte estética, você também consegue ter resultados mais satisfatórios e menos complicação. Perfeito, agradeço demais a presença dos doutores hoje aqui conosco, todos os esclarecimentos, foi um prazer. Muito obrigada. Prazer comigo. Agradecendo também a sua participação, que nos acompanha sempre aqui no Alesp em Pauta. Você já sabe, né? A gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até a próxima.